Não existe vida sem morte. Nós vamos entender isso. Esse evangelho tem sido pregado por aí e tem reverberado nas nossas igrejas, porque a televisão está aí e os membros da nossa igreja assistem o que quer. Aí assiste uns teólogos aí de 10 minutos, 5 minutos de internet, nunca leu a Bíblia toda e já quer discutir com um pastor na igreja. Esse é um negócio complicado, porque a turma se acha teólogo, mas nunca leu a Bíblia toda uma vez. Nunca, nenhuma. E isso tem atrapalhado e tem entrado doutrinas de demônio dentro das nossas igrejas. E esse negócio de ter fé e ganhar os céus e ganhar aqui na terra, isso não tem na Bíblia em lugar nenhum. Jesus foi claro com todas as multidões que o seguiram. Quando ele viu que estava juntando gente, por causa do poder, por causa dos milagres, ele já chamava e falava: olha, quer me seguir? Toma a cruz. É morte. Quem quiser ganhar comigo vai perder aqui. E eu não sei o que aconteceu de lá para cá que nós perdemos essa frase. Quem quiser ganhar comigo vai perder aqui. E a gente vem para a igreja e vai para as reuniões de oração para querer ganhar aqui. Então nós vamos entender, não tem como a gente ter vitória em Cristo se a gente não perder aqui. É perda. O sucesso de Deus é diferente do sucesso do mundo. Com Deus é quem perde é que ganha. É quem dá a outra face é que está ganhando. É quem perdoa 70 vezes 7. É quem dá também a túnica. É aquele que dá menos é o que dá mais. Com Deus o sucesso é diferente. Amém? Comecei nem a pregar. Isso é só um remedinho para sua alma. Abre aí em Hebreus, mas eu vou rápido ali, o relógio vai dar para me dar uma ajudada hoje. Hebreus capítulo 11. E a pergunta dessa manhã é: qual é a sua fé? Nós vamos caminhar na fé que a Bíblia nos dá a base, nos direciona. A palavra de Deus é o nosso guia. É o manual de vida para nós. Nós que cremos. Nós temos que andar em cima da palavra, não no que eu acho, porque a minha medida não é a medida de Deus. E esse é o grande desastre da igreja evangélica desses últimos dias. A gente começa a teologizar em cima da palavra e a gente começa a fazer as medidas segundo o que eu conheço. Eu não conheço praticamente nada de Deus. Deus é eterno. Deus é todo poderoso. Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Somente Ele, do nada faz tudo. Ele traz a existência daquilo que não existe. Ele faz as coisas existir. Só Ele, diante de um caos, pode dizer: haja luz, e tudo muda. Então eu basear o que Deus quer em cima do meu conhecimento, isso é muito pobre, isso é muito cego. Então nós vamos voltar às Escrituras. Eu estou aqui nesses dias para que Deus possa arder o seu coração e trazer você a releitura da palavra, a ler a palavra de novo, e a ler a palavra de novo. Tem gente aqui que é tão inteligente, lê 200 livros por ano, mas é incapaz de ler a Bíblia toda pelo menos uma vez por ano. Está adquirindo um conhecimento na terra que não vai usar nos céus. Mas se estivesse lendo a palavra é o nosso guia. Tudo está aqui. Tudo que nós precisamos saber para a vida está aqui. Então nós temos que partir da nossa base, porque essa palavra é escrita sobre aquele que tem fé. É sobre aquele que crê. Você sabe disso, né? João disse isso lá no último capítulo. Então, Hebreus 11, o que é fé? Versículo 1, o que diz aí? Ora, a fé, a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Então isso é fé. Romanos, o capítulo 10, no versículo 17, diz que essa fé ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo, na edição corrigida. Na edição revista e atualizada diz que assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Não tem como a gente adquirir essa fé se nós não tivermos ligado totalmente com esta palavra. Não adianta só, a fé ela não vem por osmose. Você abre o livro, põe na cabeça e vai dormir, e no outro dia o livro já está todo dentro da sua cabeça. Não existe isso, não passa por osmose. Tem que ler, tem que ouvir.
Você tem que, no mínimo, ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Porque muita gente fala assim: pastor, eu tenho dificuldade muito de ler. Eu falei: mas a Bíblia não fala que a fé vem por ler, não. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Tem um monte de Bíblia falada aí. Põe no seu celular, em vez de ficar escutando esses jornal da vida aí que só tem desgraça. Põe a Bíblia o dia inteiro na casa da senhora. Só vai ver como é que as vasilhas vai ficar mais leves de lavar. Só vai ver como é que vai ser mais fácil de varrer a casa. Só vai ver como é que os meninos vão ficar mais leves, vai obedecer mais. Porque enquanto a palavra de Deus é falada, vai aumentando a nossa fé. Acordou aí? Aqueles que são chamados por Deus, que não são, para envergonhar os que são, eles precisam andar por fé. E nessa manhã eu queria saber e te perguntar: qual é a sua fé? Porque a gente fala assim: quem crê em Deus? Aí todo mundo aqui vai levantar a mão, inclusive aqueles que nós não estamos vendo, os demônios. Vocês acham que eles também não vêm na casa de Deus? Sim, Jó fala que foi na presença do Senhor. Por que aqui não? E eles levantam a mão também. Quem tem fé? Eles, eu te provo, Tiago 2,19, está aí. Abre e confere, seja crente de Bereia, examina a palavra. Crês tu que existe um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. É o que está escrito. Até os demônios creem, então eles têm fé. Qual é o seu tipo de fé? Porque esse tipo de fé não muda ninguém. Porque apesar que eles creem e tremem, eles reconhecem o senhorio de Deus, eles continuam sendo demônio. Nada muda neles. Eles não melhoram em nada. Eles continuam com o mesmo propósito de roubar, matar e destruir, crendo. E tem muita gente que diz que crê em Deus, mas é essa fé dos demônios. Porque tem 20, 30 anos de igreja, xinga os mesmos palavrão, continua no mesmo adultério, continua fazendo as mesmas roubadas e falcatrua, passa a perna em todo mundo lá fora e está dentro da igreja. Não, isso é lá na minha igreja, aqui não tem dessas coisas, é lá. Lá estão com um problema, vocês oram por nós lá. Diz que tem fé, diz que é homem de Deus, está dentro da igreja, mas fica reclamando da palavra, querendo escutar teologia na internet para despregar o que está escrito na palavra. O que vale é a palavra, irmão. Tem umas ovelhinhas lá na minha igreja, umas ovelhinhas retardadas, misericórdia. Falei: vai ler Bíblia. Talvez assim: pastor, eu não concordo com isso. Falei: em qual versículo você está baseando para você me afirmar que você não concorda? Não, porque eu acho. O que você acha? Gente, presta atenção, Deus não está nem aí porque você acha. Vou repetir, para te doer mesmo. Deus está nem aí porque você acha. E não está nem aí porque eu acho. Ele só está aqui porque Ele acha. E o que Ele acha, Ele deixou escrito. Mateus 7,21, Jesus foi claro nisso. E a gente lê, relê, e não cai a ficha, não desce daqui, não desce para o coração, não arde. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então ele não está nem aí porque você acha, nem aí porque eu acho. Ele só está aí porque é a vontade do Pai. Quem estiver na vontade do Pai, tá bom. Se não estiver na vontade do Pai, você está dentro da igreja, presbítero, pastor, diácono. Você pode ser líder de juventude. Você pode pregar o melhor sermão. Você pode cantar a melhor música. Não, mas tem uma geração lá na minha igreja lá que fala assim: mas eu estou bem com Deus. O que importa é que eu estou bem com Deus, não é o que vocês falam. Falei: cuidado, que tem uma turma lá na Bíblia que estava bem com Deus, mas eles esqueceram de perguntar uma coisa: ô Deus, o Senhor está bem comigo? E se lascaram. Nesse mesmo texto de Mateus 7,21, que Jesus continua o discurso dizendo: porque muitos naqueles dias me dirão, naquele dia me dirá, em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônio. Estava bom com Deus. Teu nome, Senhor, nós falamos línguas. Teu nome, Senhor, nós impomos a mão nos enfermos, eles ficaram curados. E eu vos direi explicitamente, diz o Senhor: apartai-vos de mim para o inferno, para o fogo eterno, destinado ao diabo e aos seus anjos, porque eu não vos conheço. Estava bem com Deus, mas Deus estava bem com eles não. Entendeu? Que tipo de fé que você tem? Primeira fé é a fé demoníaca, está na Bíblia, é uma fé que existe, é uma fé que funciona, porque os demônios se curvam e tremem diante de Deus, mas não é uma fé que salva. Se você tem essa fé, você não está no caminho certo. Segundo tipo de fé que tem nas Escrituras, você vai observar aí, olha aí, Lucas 17:17. Pode jogar na tela para mim, por favor, tem como?
Fica alguém na tela aí, que eu vou pedir para jogar algumas escrituras aí. Lucas 17, 17. É a fé que cura 10 leprosos. Encontram com o mestre, reconhece o senhorio dele, diz: nos cura. E aí o que ele diz? Jesus falou assim: vai mostrar os mestres. No caminho que eles estavam indo, eles foram curados. Aí já é a volta só um. E aí Jesus fala o que para esse que voltou? Então, não eram 10 que foram curados? Agora passa mais um versículo aí para mim. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, agora o 19. E disse: levanta-te e vai, a tua fé. 10 foram curados, mas só um foi salvo. É o que está escrito aí. Você leu a palavra. Fé que cura. Está com problema de enfermidade, vem na igreja, faz os 7 dias ou 70 dias da vitória e é curado. Bênção de Deus, é cura, é de Deus. Foi Jesus quem curou, foi o pastor não, Jesus. Mas só um foi salvo, dos 10. Então se você tem esse tipo de fé, filho, você está no caminho errado. Você pode ter fé para ser curado, se você não tem fé para ser salvo, você está lascado. Não é esse tipo de fé que salva, esse tipo de fé cura. E está registrado nas escrituras, mas não é a fé que salva. Agora o terceiro tipo de fé, que essas duas vocês já identificaram, e a outra a gente precisa gastar um pouquinho mais de tempo nas escrituras. João capítulo 3. Essa fé é a fé que tem destruído as igrejas, que tem arrebentado tudo. Ela tá citada aí, uma história em João capítulo 3, que é a fé do Nicodemos. Olha aí para você ver. Capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, ou seja, reconheceu como mestre. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Fé. Ele reconheceu. Um homem que foi preparado até os 30 anos de Deus, até os 30 anos de idade, para ser mestre. E a preparação dele começou quando ele tinha lá na faixa de 5, 6 anos de idade. Ele passou até os 10 anos de idade pela primeira prova dele, que era saber todo o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros, de trás para frente, de frente para trás, de cor. Senão ele não ia ser mestre. Mas até os 12, 13 anos no máximo, ele passou pelo segundo teste dele, que era decorar então até Malaquias, todo o Antigo Testamento, de frente para trás, de trás para frente, e ele passou, mestre das Escrituras. E aí ele passou pelo terceiro teste da vida dele, que era ser reconhecido por algum rabino, que fazia algumas perguntas, aqueles que fizeram para Jesus com 12 anos de idade, e que os mestres rabinos no templo acharam aquele menino de 12 anos, que sabia mais do que muito mestre. Eles ficaram admirados com a sabedoria de Jesus. Estava passando pelo teste, quando é apresentado no templo. E então os rabinos escolheram e falaram assim: eu quero que você seja meu discípulo, eu quero que você seja meu discípulo, vem e me siga. Porque agora eles iam aprender como aquele rabino interpretava as escrituras, aquilo que estava na alma daquele rabino. Eles estavam aprendendo a fazer exatamente como o seu rabino, como o mestre, para ele se tornar também rabino. E esse aqui fala que ele era mestre, ele era um top. Ou seja, ele não só passou, ele passou com excelência. E aqui Jesus, nesse texto, fala com ele, um mestre das Escrituras, um doutor das Escrituras. Jesus falou com ele assim: não te importa de eu te dizer, você precisa nascer de novo. Gente que conhece Bíblia, que fala teologia com facilidade, que é doutor nas letras, mas analfabeto no espírito, tem que nascer da água, meu filho, mas tem que nascer do Espírito. Só a água não é suficiente, só saber ler não é suficiente, só saber pregar não é suficiente. Tem que viver no Espírito, tem que andar no Espírito,
tem que morrer no espírito. Foi Jesus quem disse, está aqui. Então essa fé não salva. Essa fé que tem rebentado as nossas igrejas, porque tem muita gente dentro da igreja que é cabeçudo, sabe de lei, sabe citar grego, sabe citar hebraico, sabe debater fé, mas é impossível de perdoar o irmão que está do lado. Ô filho, você precisa nascer de novo, você não é convertido não. Se tem alguém aqui nessa manhã, eu já estou te dando um recado. Depois você conversa com o seu pastor, pede para ele não me trazer nunca mais aqui, mas hoje você tomou. 20, 30 anos dentro da igreja, canta todos os hinos, então, os hinos antigos, da harpa, aquele negócio todo. Mas em vez de procurar os dons espirituais de Deus, em vez de procurar dom de línguas, a dona tem o dom da língua. E fala que não pode ver da vida de ninguém, que sai falando e sai arrebentando a vida dos outros. E está dentro da igreja, isso é lá, aqui não tem isso não, só lá. E quando acha um homem desse jeito, meu Deus do céu, é pior, um homem fofoqueiro vai por 1000 mulheres fofoqueiras. Eu conheço uns 2. O trem é Royce Grace, um negócio é complicado, é Freud. Meu Deus. E o que é pior, esse povo vai semeando contenda, e não lê Provérbios, porque lá em Provérbios fala que 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Aí ele fala de adulto, ele fala daquele que fala dos outros, mas ele fala assim, o 7º é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Sabe o que é abominar, irmão? É pior do que odiar. Só para você entender. E não é o pastor não, ele fala assim, Deus abomina essa turma do leve trás. E fala que tem fé. Ô gente, nós precisamos mudar no nome de Jesus. Essa fé não salva ninguém, está arrebentando as igrejas tudo. Jesus falou com esse Nicodemos. Graças a Deus que Nicodemos, Deus mexeu na cabeça dele ao tal ponto que ele voltou a reestudar o que ele tinha aprendido, foi desconstruído para ser construído de novo. Aliás, se você está se colocando diante de Deus para morrer, se prepare, Deus vai te desconstruir, não é demolir. Demolir é acabar. Desconstruir, ele vai retirando e cortando o que não presta, e vai construir através do Espírito aquilo que ele precisa na sua vida. É o que ele fez com Paulo. Paulo era doutor quando ele caiu do cavalo, fariseu da escola de Gamaliel, e quando Deus derrubou ele do cavalo, deixou ele cego alguns dias, quando o Espírito de Deus cura ele lá através de Ananias, ele volta para Damasco e fica sendo desconstruído por quase 14 anos de tudo que ele sabia. E Jesus, que disse naquele dia que apareceria para ele de novo, apareceu várias vezes de novo e foi reconstruindo a teologia dele agora no Espírito de Deus. Então ele desaprendeu o que ele achava que sabia. Como que o senhor está afirmando isso? É porque você pode ler aonde os meninos escolheram esse texto para colocar na camisa. Se você olhar lá no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo diz isso. Eu não estive entre vós com sabedoria humana. E eu preguei para vocês, não com sabedoria humana, para que a fé de vocês não se baseasse em sabedoria humana, mas foi com muito temor e tremor que eu estive entre vós, tão somente pela demonstração do Espírito e do poder de Deus. Acabou. Embora ele tinha teologia, ele estava se apresentando agora pelo Espírito e pelo poder de Deus. A mesma coisa que Jesus, quando ele sai da tentação ali no deserto, ele sai no poder de Deus. João Batista, quando ele sai, é no poder de Deus. A igreja de Atos dos Apóstolos, em Atos 1:8, quando espera lá, Jesus falou, espera até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. A oração do Pai Nosso fala para a gente orar para que o reino de Deus venha sobre nós. E no Sermão da Montanha, Jesus fala em Mateus 6, a partir do versículo 25 até o 33,
34, mas no 33 ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, fala que o reino de Deus não consiste em palavras, mas tão somente no poder de Deus. E a Bíblia diz, cuidado, porque nos últimos dias entrará uma turma dentro da igreja e vai arrebentar com a igreja. E tem uma lista de gente ruim lá, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, mas tem um que é politicamente correto, e esse é o pior que está nessa lista. E ele está exatamente no versículo 5 de 2 Timóteo capítulo 3, que diz que são piedosos, mas contudo, negam o poder de Deus. Foge desses. É o que Paulo recomenda para o pastor novo. Foge dele. Não fica perto dele não, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Nós vamos aprender a andar por fé, amados. E essa fé de Nicodemos aqui não é uma fé que salva. Jesus empenou ele no versículo 8, em João 3, quando ele fala aqui que é ser nascido do Espírito. E ele fala, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vou repetir para você. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem e não sabe nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A agenda dele sai da sua mão e vai para a minha, porque o Senhor é que comanda e sopra aonde Ele quiser, e manda a gente aonde Ele quiser, e traz aonde Ele quiser, porque Ele é o Senhor. Jesus não é o seu Uber. Jesus não é o seu Uber. Você paga e Ele te leva aonde você quiser. Ele é o seu Senhor. Ele manda e você tem que obedecer. Não, eu creio em Jesus. Aí fica pedindo um monte de coisa para Jesus fazer. Isso não está nas escrituras não, irmão. Não está, pastor. Lá fala quem pede recebe, quem busca acha, tudo aquilo que Jesus está falando, ele envolve a oração do Pai Nosso. Abre Lucas 11, que é o legado da oração, está lá. É Lucas capítulo 11. Não existe aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate abre se usar, sem a oração do Pai Nosso primeiro. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeira vontade de Deus. Aliás, um homem segundo o coração de Deus é um homem que anda em toda a vontade de Deus. Nós lemos isso ontem. Abra aí e confere na sua Bíblia. Atos 3, 22. Está escrito. Achei um homem segundo o meu coração. O que está lá? Atos 3, 22. Joga aí, filha. Olha lá. Tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual... Cadê? Do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará, menos do que isso é nada. Essa é a medida de Deus. Não, mas eu faço quase toda a vontade de Deus. Isso resolve para sua mãe, resolve para o seu pai, resolve talvez até para o seu pastor, resolve então para sua avó, já resolveu. Não, olha, tadinho, a nota dele é 85%. É um menino excelente, acima da média, a média dos homens, porque a média de Deus é toda a minha vontade, diz o Senhor. É toda a vontade, amado. A fé verdadeira é uma fé obediente, é uma fé que obedece. Onde que está isso? Na palavra, de Gênesis a Apocalipse. No Antigo Testamento, a palavra fé e a palavra obediência é a mesma palavra, é ora traduzida por fé, ora traduzida por obediência. Se você tiver a Bíblia no hebraico aí nas suas mãos, você vai conferir, você vai ver isso. Abraão, que foi o pai da fé, ele teve fé, mas obedeceu. Onde está registrado isso? Abre aí na sua Bíblia. Abre aí em Mateus capítulo 26. Mateus não, Gênesis, perdão. Gênesis 26, versículo 5. Joga aí na tela, filha, por favor.
Se eu não me engano, é esse texto mesmo. Gênesis 26, versículo 5. É Abraão, pai da fé, o nosso pai da fé. Ou seja, aquele que a gente deve seguir a mesma fé que ele teve. E qual fé que ele teve? Porque Abraão, quem está falando é Deus. Detalhe, quem está falando é Deus. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas, e nem tinha lei ainda. Detalhe. Mas obedeceu. E isso é fé genuína, porque ele é o pai da fé. Essa é a fé que a gente tem que seguir, uma fé obediente, porque Jesus só salva o que obedece, o que tem uma fé obediente. Pastor, mas a salvação não é pela graça, não é pela fé, pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus? Sim, mas pela fé obediente e pela graça obediente. A única graça que salva é a obediente, é a que obedece. A única fé que salva é a fé que obedece. E eu te provo isso nas Escrituras. Abre em Hebreus capítulo 5, no versículo 9. Você vai ver quem Jesus salva. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Quem é que Jesus salva? Quem tem fé. Que tipo de fé? Você vai ver. Ele se torna autor e salvador. Joga para nós aí. Olha lá. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para quem? Para quem? É o que está escrito. Eu não estou mentindo para vocês. Eu não estou inventando teologia. Eu estou jogando Bíblia em vocês. É Bíblia. Está escrito. Está escrito. Está escrito. É para quem obedece. É uma fé obediente. Não é uma fé só que crê. E essa fé que vem com a graça, que tem sido uma desgraça dentro das igrejas. Salvou em Cristo, creu, pode picar a mula e fazer o que quiser, pode sair com a namorada e ir para motel, pode ser casado e sair com a amante, e continua sendo fé. Isso é lá na minha igreja, porque o trem lá está feio, ora por mim. Aqui não tem, só tem lá. Que tipo de fé que a gente tem? A pessoa fica confortavelmente no banco. A minha oração hoje, filho, é que você perca o seu sono, para que Deus tire a sua paz, em nome de Jesus, mas que você converta no nome de Jesus, nasça do Espírito. Não estou preocupado com o seu sono de hoje, estou preocupado com o seu sono eterno, com a sua vida eterna. Isso eu estou preocupado. Porque eternidade é um lugar que é muito tempo você viver no inferno. Você pode viver a vida inteira aqui sem Deus, só com o seu dinheiro, e o seu dinheiro fazer tudo que você quer nessa terra. Mas 1 minuto no inferno vai te fazer arrepender do que você viveu e não tem como voltar mais não. Acorda no nome de Jesus. Fé obediente. Essa é a fé que salva. Qual é a fé que você tem nessa manhã? E essa fé é associada a uma graça. Você lembra que eu falei assim, eu te provo que a graça é uma graça obediente? Então vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Joga aí na tela para nós, filha. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Já jogou? Agora. Olha lá. Esse é o final da carta. Pedro está então terminando e despedindo do povo. E aí ele dá um resumo. Ele fala do que a carta dele está falando. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é o quê? A genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Então, a carta de Pedro até hoje, talvez muitos pensavam que é um legado sobre santificação e sobre santidade. E hoje você está descobrindo que a carta de Pedro, ela é nada mais, nada menos do que a graça genuína. Aquele que é salvo pela fé obediente que nós vimos nas Escrituras, mediante aí a graça irresistível de Deus, que também é essa que vai estar aí, porque naquela época já existia a graça fake news. Essa que está sendo pregada por aí, inclusive nas internet, que Deus é bom, Deus é muito bom, o amor de Deus é maravilhoso, Deus ama todos, Deus, e tal, todo mundo, Deus no final vai ter um lugarzinho no céu para todo mundo. Isso aí é doutrina de demônio, que a Bíblia diz que nos últimos dias entraria dentro das igrejas.
Porque você está vendo nas escrituras que a fé é obediente e essa graça. Mas onde que está a obediência nesse texto? Está no livro, quer ver? 1 Pedro, por favor. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13. Nós vamos descer alguns versículos. Joga para mim aí, filha, a gente vai descendo. Lê comigo. 1 Pedro 1, isso, 13. Vamos lá? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então presta atenção, é graça, olha lá, ó. Como filhos da, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. É tudo. Não é só no domingo não, irmão. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, domingo, chega no segundo, o cara te fecha, você fala, Pai do Senhor, glória a Deus, Deus te abençoe. Fala. É todo o vosso procedimento. Ô pastor, mas o senhor me machucou porque esse negócio do carro aí está um problema sério, porque o trânsito vai de Uber, filho. Presente, eu sou um dos maiores pecadores nessa área aí, e minha mulher tem me ajudado demais. Eu não voo não, irmãos. Eu não tenho asa não. É por isso que é improvável. Porque mesmo sabendo que a gente erra e que a gente falha, a gente tem que confessar todo dia e se arrepender. A primeira palavra do Evangelho, quando a gente apresenta a graça, a fé que salva, que eles perguntam, e agora, o que eu devo fazer? Arrependei-vos. Arrepender não é só dizer que, não, presente, eu sou pecador. Não, é mudar de direção, é metanoia, é mudar de mente, de atitude, de caráter. Pastor, mas eu não consigo, nem eu, porque quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Por isso eu preciso ser cheio do Espírito. Porque Ele é que me mata, que mata a carne, o velho homem. Quanto mais cheio do Espírito, você cheio do Espírito para ser melhor do que ninguém não, irmão. Você cheio do Espírito para eu morrer mais. Você cheio do Espírito para eu perdoar mais. Você cheio do Espírito para eu ser mais generoso. Eu vou ser cheio do Espírito para eu andar a segunda milha. Porque se eu não tiver cheio do Espírito, eu não ando nem a primeira. Dentro da igreja e pregando na frente da igreja. Mas aí ninguém muda. Fica só feliz. Porque hoje, como pastor, se eu quiser pregar um sermão que todo mundo gosta, eu sei, eu já tenho as técnicas todas de homilia. E se eu emendar umas piadas junto, umas histórias engraçadas, eu já sou engraçado por si mesmo, só a figura já diz tudo. Um negócio aqui já faz rir só de olhar. Todo mundo ri e fala assim, nossa, esse pastor é engraçado, gostei dele. Mas não muda a vida, não transforma, não incomoda. Vai para casa e continua nos mesmos pecados, não é isso que Deus quer de nós. Porque o noivo está às portas. E Ele quer uma igreja santa, imaculada e que transborda de óleo do Espírito. Onde está isso? Mateus 25. As noivas prudentes e as noivas nécias. Só vai entrar as que sobrar óleo. E óleo, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é o Espírito Santo de Deus. Você não tem que ter o Espírito Santo de Deus. Você tem que ter sobrando. A medida é a dele, não é a minha. E ele fala, é as prudentes que tiver óleo nas vasilhas, nela e nas vasilhas, é que vão entrar como noivo. Presta atenção, irmão, você não vai ser medido por pecado não, porque todos nós pecamos, e destituídos estamos da glória de Deus. Romanos 3, 23. E Romanos 6, 23 fala, o salário do pecado é a morte. Então todos nós estamos lascados se for nisso. Mas fala, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas quem tem Jesus como Senhor, obedece. E busca ser cheio do Espírito. Para de se embriagar com vinho e se embriaga com o Espírito. Pastor, o senhor é contra a bebida? Nem Jesus foi, eu sou burro. Ele transformou água em vinho. Na ceia dele tinha vinho. Agora, o problema nosso é que basta uma tristeza, uma notícia ruim, seja de término de namoro quem está namorando, seja de término do casamento para quem está casado, seja de uma conta que não estava esperando e já está tudo contadinho lá, vem aquela batida do carro inesperada, e aí é 5, 6 mil reais, não tinha seguro para economizar, e vai no vermelho, em vez de bater o joelho no chão e começar a chorar e orar,
e porque às vezes isso leva meses e até anos Deus responder, eu pego a segunda taça de vinho, mando para dentro para eu ser feliz e esqueci aquela bagaça, e isso não agrada a Deus. Não é a primeira taça, é a segunda que não agrada. Porque a alegria nossa tem que ser o Senhor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, no Senhor. Mas por causa do vinho, que a gente sabe que alivia a tensão mesmo. E alivia, relaxa, aquele negócio é uma maravilha. Não tem problema nenhum. O problema é quando você começa a confiar mais no vinho do que no seu Deus. Você começa a confiar mais no remédio do que no seu Deus. Para tirar toda a ansiedade. Não estou falando que você tem que jogar remédio fora não, irmão. Eu estou falando que você tem que buscar mais a Deus. Porque tem umas ovelhinhas retardadas que escutam eu falando e aí quer jogar tudo fora. Nós somos corpo, alma e espírito, uma coisa só, não se divide, porque se dividir vira cadáver. É uma coisa só. Não tem como tratar de um sem tratar do outro. Se vê ansiedade, o corpo todo responde e rebenta a gente. Então, um médico estudou para cuidar do seu corpo, no máximo da sua mente, mas da alma cuida o espírito. Transborda dele, confia nele, fala seus problemas para ele. Psicólogo e psiquiatra é uma bênção, e está ajudando essa turma, porque quem esse período nós estamos precisando demais, para reorganizar os pensamentos, porque a vida está complicada, mas sem o Espírito Santo de Deus, irmão, você vai continuar indo a vida inteira, hora melhor, hora pior, hora melhor, hora pior, porque quem nos completa é o Senhor. E Ele só completa quando a gente anda na presença dEle. Eu sei que é difícil entender isso, porque Abraão já estava com 99 anos, já com a promessa do Deus Todo-Poderoso, que tinha prometido para ele lá no 75, e com 99 anos, cheio do dinheiro, rico para encardir um lado, tudo que você puder imaginar, ele tinha, até filho ele deu um jeito de arrumar. Eu vou ajudar Deus me abençoar, vou em Ismael. E aí Deus aparece para ele com 99 anos, ou seja, você vê como é que é difícil entender as coisas de Deus. Só que nós não vamos chegar, a maioria aqui não chega nos 99, não, nem o que vos fala. Gênesis 17:1. Apareceu o Senhor a Abraão, quando Abraão tinha 99 anos, e disse a ele: eu sou o Senhor, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele está se apresentando a um homem que diz que tem fé, que é o pai da fé. Se Deus está apresentando é porque ele ainda não o conhece. Porque eu não chego aqui, eu sou antes Esteves Gonçalves, eu sou casado com a Morgana, eu sou genro do seu Adidas do Aparecido. Toda vez eu me apresento aqui desse jeito, porque quem já me conhece já sabe de quem eu sou. Não preciso ficar representando tudo. Se Deus está reapresentando, é porque ainda não caiu a ficha, não desceu para a alma dele. E aí ele dá um recado para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Só que a palavra perfeito para nós tem dois sentidos, e a mais usada é de perfeição. E nós sabemos que nenhum de nós conseguimos ser perfeitos, porque perfeito é só Deus. E aí o diabo aproveitou essa tradução e usa um sofisma, para a gente ficar nessa vida torta que a gente tem, andando com Deus e tentando se preencher com as coisas desse mundo, a nossa bateria. E a nossa bateria só é cheia da presença de Deus, quando a gente estiver andando na presença dEle. Porque a segunda tradução para ser perfeito é ser completo, ou ser empanturrado, que é esse aqui, ó, o bifu. Porque quem está empanturrado de alguma coisa, ele não dá vontade de comer mais nada, porque está empanturrado. Não é estar cheio. Quem está cheio, se tem uma sobremesa, um docinho daquele negócio, a gente sempre arruma um jeitinho, né? Tanto que ele vai só alargando. Mas quem está empanturrado com o negócio até aqui, pode oferecer qualquer docinho, ele não quer mais, porque ele está empanturrado. E essa é a tradução que Deus fala: anda na minha presença e ser empanturrado. Se você andar comigo, eu vou te empanturrar, você não vai precisar de mais nada. É aí que você vai entender o Salmo 23 na tradução de Eugênio Peterson, quando ele traduz para o filho dele que tinha um problema, e ele tirou licença de 3 anos para fazer aquela tradução para o filho dele. Aquela tradução não era para vender. Depois o povo achou que ficou boa e botou para vender a Bíblia, a mensagem. E no Salmo 23, no versículo 1, ele traduziu para o filho dele entender assim: ó eterno meu pastor, eu não preciso de nada.
Ó eterno meu pastor, eu não preciso de nada. Quando o eterno verdadeiramente for o seu pastor, nada nesse mundo vai te satisfazer mais. Você não vai correr mais atrás do carro melhor, do celular melhor, da faculdade melhor, do que dá mais dinheiro, porque Ele é o seu pastor. Que Deus te abençoe nessa manhã, que você possa ter essa fé, meu filho, que nós precisamos no nome de Jesus. Porque o mundo, as coisas são maus. Esses dias é os dias que estão acabando com a gente. E Jesus disse isso, que se o Pai não tivesse abreviado esses dias, nem os da fé resistiriam. Ou seja, é complicadíssimo. O que eu faço, pastor? Se rende. O que os meninos fizeram aqui de ontem à noite, se render a Cristo. Estou vindo para morrer, Deus. Tomar a minha cruz. Se o Senhor falar que tem que jogar fora, se o Senhor falar que tem que matar, eu vou matar. Se eu quiser redesenhar minha vida, eu estou aqui. Pastor, eu queria ter escutado essa mensagem há 20, 30 anos atrás. Mas você está vivo, Deus pode mudar hoje. E Deus pode te usar ainda hoje. Creia no nome de Jesus. Nós vamos andar numa fé que obedece, amados. Quanto mais cheio de Deus, mais eu vou ter condições de perdoar e pedir perdão. Sem Deus, eu vou tentar, mas não vou conseguir. Um dia entrou um menino no meu gabinete e falou, pastor, chorando em lágrimas, pastor, eu acho que eu vou desistir de ser crente. Eu falei, por quê, meu filho? Eu não estou dando conta. Eu tento, pastor, eu luto. Eu tento lutar contra a minha carne. Eu faço de tudo para essa carne morrer, miséria. Eu tento e eu estou perdendo, eu não consigo. O que eu faço? E eu falei com ele, filho, você confia no seu pastor? Confio, olha para mim. Aí eu falei com ele, para de lutar. Mas como, pastor? Eu falei, você está fazendo tudo errado. Não, pastor, mas a Bíblia não fala que a carne milita com o espírito milita com a carne. Eu falei, você falou certo. Pois é, eu estou tentando lutar e não estou conseguindo. Eu falei, agora você falou errado. Não, pastor, mas a Bíblia não fala que a carne milita com o espírito milita com a carne. Eu falei, você falou certo. Não estou entendendo, pastor, porque eu estou tentando e estou. Agora você falou errado. Não é você que luta com a carne. Romanos capítulo 8 fala que o Espírito de Deus mortifica a nossa carne. O Espírito de Deus mortifica a nossa carne. É Ele que luta contra a nossa carne. Por isso você tem que transbordar do Espírito, irmão. Ele é que vai te matar. Todo dia, toda hora, todo momento. Transforma a sua vida numa vida de adoração, uma vida de rendição. Uma vida de adoração é uma vida que vem primeiro a rendição. A palavra adoração é se render. É como o cachorro faz quando você chega e põe a mão, ele lambe a sua mão. Aquele gesto do cachorro é, você é meu dono. Essa é a expressão ali quando Jesus está explicando para a mulher samaritana, toda atolada no pecado. Vai lá e chama o seu marido, era amante, já casada mais de 5 vezes, só podia casar 3. Jesus falou, eu conheço a sua vida, toda atolada. Mas você quer, vai lá, que eu vou te dar dessa água. Chama o teu marido. O que Jesus disse para ela é, chama o teu pecado e traz para mim. Ela falou, não tem marido. Tu disseste bem, porque 5 maridos já tiveste, e o que tem agora não é teu marido. Deus nos vê, irmãos. Deus conhece cada pecado de nós. Ele sabe que nós somos pecadores, e o que Ele quer é que a gente se renda a Ele como pecador. Essa é a fé que salva. Se render, e então começar a louvar, e cantar, e falar das coisas de Deus, porque são essas coisas que preparam o terreno do nosso coração, para que o Espírito nos encha. Não vos embriagueis com vinho, não há dissolução, mas enchei-vos, ou deixa o Espírito de Deus te encher, falando entre vós com salmos, cantando hinos e cânticos espirituais. É assim que enche, e só assim que enche. Não é com teologia que enche, é com louvor. Não é com diploma que enche, não é com cargo de pastor, diácono que enche, é com louvor. Se você ouvisse mais louvor no seu carro, se
se você ouvisse mais louvor na sua casa, se você ouvisse louvor enquanto você dorme e colocasse quietinho, isso fosse estilo de vida a qualquer momento que Deus precisasse de você, naquela faculdade, naquela escola, naquele trabalho, pessoas iam se render e ajoelhar diante do Senhor através da sua vida, porque você estava preparando o terreno, e Deus usa a hora que Ele quiser, e Ele vem, e Ele vem. Mas nós devemos deixar de ser hipócritas, porque se nós, quando chegarmos em casa, hoje, agora, na hora do almoço, e tiver um copo sujo dentro da pia, você não usa para beber água, e quer que Deus use você todo lameado de pecado. Nós somos hipócritas. A gente não usa nem um copo sujo, mas quer que Deus use a gente sujo. Eu te convido nessa manhã a se render aos pés do Senhor, a verdadeira fé. Esse é o improvável. Pecador como sou e você, mas rendido no nome do Senhor, Ele levanta um exército, ainda que seja de vale de ossos sequíssimos, Ele levanta. Então eu quero te convidar nessa manhã a se render ao Senhor, sair do seu lugar, não importa a sua idade, se você é jovem, se você tem 99 anos. Deus falou com você nessa manhã, eu falei: Deus, hoje eu entendi a verdadeira fé, e eu estou reorganizando minha vida diante do Senhor. Que a primeira coisa é, eu quero dizer ao Senhor que eu sou pecador. Não é para ter vergonha não, irmão, e não é para levantar porque o outro levanta não. Isso é você e Deus. Hoje é a oportunidade da gente se endireitar diante de Deus, porque Ele está com pressa. Ele quer nos usar na nossa geração. Nós temos que parar de idolatrar pastores e começar a buscar a Deus para Deus nos usar. Deus não usa só pastor. Deus usa qualquer um que se coloca na presença dEle. O fraco, sai do seu lugar e vem aqui para frente, encosta. Pode vir bem para frente. É quem Deus tocou. Falou: meu Deus, é essa fé que eu quero. Prova-me, Senhor Jesus. Já não quero. Louvado seja o nome do Senhor. Pode cantar, meu filho, vamos adorando. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Quero te contar uma história rápida, depois você confere na internet. Um neto de pastor, filho de pastor, numa manhã de domingo, saindo para a igreja, uma nevasca que o impediu de chegar na sua igreja, onde o seu pai, o seu avô era pastor. Então ele achou uma igrejinha no bairro e entrou naquela igrejinha, que o pastor também não foi por causa da nevasca, mas tinha um membro da igreja. E na hora que chegou na hora do sermão, esse membro subiu para o púlpito e leu um versículo só, e ficou repetindo esse versículo, e repetindo, era o que ele sabia, fez o melhor dele. E esse menino se converteu naquele dia, neto de pastor, filho de pastor, mas se converteu com um membro como você, que ousou se entregar na mão de Deus, e ir para frente, ler um versículo e crer que Deus ia falar. E esse homem se tornou o príncipe dos pregadores. Seu nome, Charles Haddon Spurgeon. Não tenha medo de falar do evangelho. Não é você, é Deus em você. Não é o que eu sei falar, é o que o Espírito sopra enquanto você fala. Não tenha medo,
Peça a Deus para tirar o espírito de covardia da sua vida, porque Ele não nos tem dado espírito de covardia. Repreende, é espírito. Foi Paulo quem disse. É espírito que tem entrado e nos acovardado. Põe ele para correr da sua casa no nome de Jesus, da sua mente no nome de Jesus. Abra sua boca onde você estiver e fala o versículo que encheu sua alma naquela manhã, crendo que Deus vai te usar. Eu sou pecador, pastor, todos nós somos, mas é por isso que toda manhã a gente precisa fazer o que nós fizemos aqui nessa manhã, se render de novo ao Senhor. Estou arrependido, Deus, sou pecador. Lá em casa, dos 4, o que mais peca lá em casa sou eu. O que mais pede perdão lá em casa sou eu. Não tem vergonha de falar isso não. Eu erro demais com os meus filhos, que a gente acha que é pai e pode falar o que quer. Mas todas as vezes eu chego para eles e falo: meu filho, eu errei de novo com você, me perdoa. Falei a coisa certa do jeito errado. Perdoa, pai. Falei: então ora por mim. Vou ajoelhar, você põe a mão na minha cabeça e você vai fazer a seguinte oração: Deus, mata esse homem no nome de Jesus, porque meu pai não quer ser mais esse homem. Não, pai, não vou fazer isso. Faz, eu estou te mandando, sou seu pai. Eu quero morrer, porque eu quero que Cristo nasça em mim cada dia mais. Eu não quero ser esse homem ruim. Pai, falei: obedece. Creio que Deus vai te usar. Eu ajoelho, eu oro, eu choro, ele chora, ele põe a mão na minha cabeça e fala: Deus, mata esse homem no meu pai. E é por isso que eu estou aqui hoje pregando, porque Deus tem ouvido a oração dos meus filhos para mim. Por que você não ora para o seu pai? Vamos orar. Ora para o seu pai, ora pela sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. A Ti toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, todo o poder pertence a Ti. E volta para Ti nessa manhã. Nos rendemos diante do Senhor nessa manhã e confessamos que somos pecadores, que temos errado e que precisamos nascer de novo todos os dias em Cristo Jesus, que precisamos transbordar do Teu Espírito, que precisamos de uma nova direção, que precisamos aumentar essa fé obediente no nome de Jesus. Uma graça que Te obedece. Muda a conduta do nosso coração e da nossa existência, pois o noivo está às portas e precisamos transbordar do Teu Espírito. Ah, Deus, obrigado, Pai, pelo Teu Espírito nessa manhã, passando neste lugar. Eu lhe peço que o Senhor confirme essa palavra com os Teus sinais nessa manhã. Que vidas possam ser curadas neste lugar, no poder do nome de Jesus Cristo. O poder é Teu. Não precisamos botar a mão em ninguém, porque o Senhor já tem colocado o Teu Espírito. E o Teu Espírito é um Espírito que vivifica. O Teu Espírito é o Espírito que ressuscita mortos. O Teu Espírito é o Espírito que obedece e faz haver luz aonde era trevas. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nessa manhã. Renova-nos, enche-nos, enche, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.